eu tenho uma mensagem de Deus para o nosso coração. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Dize que eu que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias e não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte a que estiver cheia. Pode se assentar. Glória a Deus. Para que a gente possa entender esse texto, meus irmãos, ele falar de um profeta que fez mais milagre no Velho Testamento, que é o profeta Eliseu. O profeta Eliseu faz 14 milagres na frente do profeta Elias. Só que eu quero ressaltar aqui, e começando essa mensagem dizendo que todo chamado requer também uma renúncia e requer também um sacrifício. Aleluia! Porque todos aqueles que querem ser usados por Deus certamente tem que pagar o preço, tem que sofrer, tem que padecer dor, tem que padecer perseguição, porque no final o galardão quem dá é o nosso Deus eterno. A palavra do Senhor vai dizer em 1 Reis, capítulo de número 19, versículo de número 19: e passando Elias, viu a Eliseu que estava arando a terra com 12 juntas de bois. Então a Bíblia diz que Elias, olhando para Eliseu, ele vai confrontar Eliseu dizendo: Eliseu, vem. E a primeira coisa que me chama a atenção é que quando Elias passa por Eliseu, ele joga a sua capa sobre Eliseu, tipo ele dizendo: estou confirmando a tua chamada, estou confirmando a responsabilidade que Deus a partir de hoje está depositando sobre ti. Então a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu toma a palavra de Elias, e tomando a palavra de Elias, ele vai dizer: espera um pouco aqui, pois eu tenho que se despedir dos meus pais. Então a palavra vai dizer, meus irmãos, que Eliseu sai dali sorridente, sai dali afoito, pois quem está lhe chamando é um profeta com P maiúsculo, é um profeta que agora ele vai ensinar ele a ser discípulo, e discípulo com, meu Deus, e discípulo para discípulo. Então a Bíblia diz que ele vai e vê a mãe e vê o seu pai, e vendo a sua mãe e seu pai, ele beija no seu rosto e vira as costas dizendo: mãe, pai, estou saindo da minha casa, estou saindo debaixo da autoridade de vocês para uma chamada que Deus confiou a mim. Então observe que todos aqueles que são chamados por Deus certamente vai ter que pagar um preço muito alto, um preço muito grande, porque a chamada não é qualquer chamada. Não foi um homem que chamou Eliseu, mas foi o próprio Deus que usou um profeta para confirmar a grande chamada sobre a vida de Eliseu. Então observe que todas as vezes que você entra dentro da casa do Senhor, certamente é porque Deus já confirmou no teu coração a tua chamada. E o que eu quero pregar aqui hoje é de muita responsabilidade, pois agora Eliseu está disposto a deixar tudo, porque o que ele viu agora na sua frente é uma presença que supre todas as outras presenças, que supre a presença de pai, que supre a presença de irmão, pois agora é o Espírito Santo de Deus que está lhe tomando de uma, meu Deus, de uma forma tão grandiosa, que ele sente uma chama reacendendo dentro do seu coração. A primeira coisa que ele vai pegar é 2 bois do meio dos 12 que ele está arando a terra e vai sacrificar, ou seja, dizendo: Deus, aqui vai ser a minha despedida, Pai, aqui vai ser a despedida dos meus pais. Então observe que quando ele pega e ele sacrifica esses bois, ali ele come um churrasquinho. Então ele segue com o profeta Elias. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que passado de algum tempo, passado de alguns anos, a
Bíblia vai dizer que agora Elias vai olhar para Eliseu e vai dizer para Eliseu assim: Eliseu, ficai aqui, porque eu vou até Betel, porque o Senhor me enviou àquele lugar. Então a Bíblia vai dizer que Eliseu, olhando para Elias, ele vai dizer: viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Então observe que ele agora, ele está com uma convicção tão grande sobre o seu coração, e com uma convicção tão grandiosa sobre o seu espírito, que agora tudo ou nada para ele, ele bate de frente. Pode vir o obstáculo, pode vir as guerras, pode vir a luta, mas Eliseu está dizendo: eu vou prevalecer no meu chamado, eu vou prevalecer na minha chamada. Talvez você entrou dentro da casa do Senhor hoje aqui, desmotivado, desmotivada. Aí Deus está olhando para você e dizendo: apenas acata a minha palavra, apenas venha diante de mim, porque eu te farei grande como profeta. Vou começar a pregar. A Bíblia diz, meus irmãos, que a primeira vez que Elias tenta afastar Eliseu dele, agora vem a segunda vez. A Bíblia diz que Elias olha para Eliseu e diz: ficai aqui, pois o Senhor me enviou até Jericó. Então ele vai olhar novamente para Elias e vai dizer: Elias, vive o Senhor e vive a tua alma, mas eu não te deixarei. Oh meu Deus, tem muita gente deixando papai por qualquer coisinha, tem muita gente deixando a presença de Deus, porque alguém se levantou contra a tua vida, porque alguém falou mal de você. Aí Deus está olhando e dizendo: prevalece na tua chamada, prevalece naquilo que eu confiei a ti, prevalece naquilo que eu coloquei sobre a tua mão. Então observe, talvez você entrou dentro dessa casa de oração dizendo: Deus, eu já não creio mais na minha chamada, eu já não suporto mais a perseguição, eu já não tenho mais a credibilidade que o Senhor mesmo me chamou para esse negócio. Aí Deus está olhando para você e dizendo: apenas olhe para o profeta que está dizendo: vem, 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 vem. É Deus olhando para você e dizendo: em toda circunstância que você tiver, só apenas caminhe para o alvo, porque o alvo é Cristo, o alvo é Deus, o alvo é aquele que garante a tua chamada. Aleluia! A Bíblia diz, meus irmãos, a terceira vez, Elias vai olhar para Eliseu e dizer: ficai aqui, pois o Senhor me enviou até o Jordão. Mal sabia ele que no Jordão Deus iria virar o quadro, iria virar a situação de Eliseu. Então observe que ele vai olhar para Elias novamente, como eu estou olhando para o Guilherme, e ele vai dizer: viva o Senhor e viva a tua alma, mas eu não te deixarei. Porque a presença de Deus não pode ser trocada por qualquer coisa. A presença de Deus jamais pode ser trocada por afazeres ou por coisas banais. É Deus olhando para você nessa noite dizendo: somente prevalece na tua chamada, homem de Deus, prevalece na tua chamada, mulher de Deus, porque se eu te chamei, eu vou garantir e vou mudar o quadro da tua história. Se Deus muda o quadro da minha história, Deus também tem como mudar o quadro daquele que está na heroína, na cocaína, no crack, que está com cigarro de maconha sobre a sua boca. É Deus olhando e dizendo: só basta confiar na minha presença, porque eu posso fazer todas as coisas daquele. Aleluia, Deus! A Bíblia diz que, falando isso pela terceira vez, a Bíblia diz, meus irmãos, que agora Eliseu vai olhar para Elias, e Elias agora no capítulo 2 de 2 Reis está perto de ser levado aos céus pelo redemoinho. Então observe que tudo que está acontecendo sobre a vida de Eliseu é só apenas uma preparação para que Deus venha soprar ele em algum momento. Então observe agora que quando Elias olha para Eliseu, Elias está dizendo: vem, já que você é tão assim, já que você insistiu tanto, então venha. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando ele toma a iniciativa de vir com o profeta Elias, a Bíblia diz que o profeta Elias
tira o seu manto, e quando ele tira a sua capa, que ele toca sobre a borda do rio, os rios se abrem em duas bandas. Então observe que o poder de Deus já está sendo manifesto, já está mostrando que tudo aquilo que está na vida de Elias vai ser possível na minha vida e na tua vida. Só basta acreditar. Então observe que quando Elias bate nas águas do Jordão, o Jordão se abre. Elias passa com Eliseu, e passando para o outro lado, a Bíblia diz que eles vão conversando, numa conversa gostosa, numa conversa muito boa. Então a Bíblia diz que logo aparece um carro de fogo, e nesse carro de fogo também tinha cavalos de fogo e os seus cavaleiros. Era Deus dizendo: o sobrenatural está sendo manifestado sobre esse lugar. O sobrenatural está sendo mostrado para o meu servo, que a partir de hoje não é as pernas deles que vai andar, não é a boca dele que vai falar, não é os olhos dele que vai enxergar, mas vai ser a minha presença que vai te governar. Atravessa o Jordão. A Bíblia diz que o carro de fogo, ele desce em círculo de Elias, separando assim de Eliseu. Eliseu com os olhos fitos e perplexos daquilo que está acontecendo, pois aquela visão é muito sobrenatural, é muito grandiosa para os olhos de Eliseu, pois Eliseu nunca tinha contemplado uma visão daquela, mas agora ele está contemplando que tudo aquilo que Elias viveu, ele vai vivenciar. Então observe que quando o carro separa ele, a Bíblia fala que os carros ficam ao redor de Elias, e ali também vem um redemoinho levando Elias, tirando Elias de cima da terra, mostrando para Elias, dizendo: está vendo aí o teu sofrimento? Está vendo aí as perseguições? Está vendo aí que tudo que você passou para mim tem uma grande, meu Deus, uma grande responsabilidade? Talvez você está vindo na casa do Senhor dizendo: Deus, eu não sei para que eu estou aqui, eu não sei para que eu canto tanto, eu não sei para que eu prego tanto. Aí Deus está olhando para você como está olhando para o profeta Elias subindo no redemoinho e dizendo: é porque eu ainda acredito, é porque eu ainda acredito, é porque eu ainda acredito que você vai mudar a vida de alguém. Oh meu Deus, a vida, glória. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando Elias, ele está subindo no redemoinho, que some da visão de Eliseu. Eliseu agora, antes mesmo de Elias ser trasladado, ele vai lembrar que Elias fez uma promessa, falou para ele pedir alguma coisa para ele, antes dele ser tomado, antes dele subir no redemoinho. E a Bíblia fala que Eliseu, ele vai pedir uma coisa que é impossível para Elias. Ele vai olhar para Elias e vai dizer: Elias, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Então observe que porção dobrada está falando de duplicação. É uma coisa duplicada que vai acontecer sobre a vida do profeta Eliseu. Se o profeta Elias fez 7, agora o profeta Eliseu vai fazer 14. Então observe que a porção dobrada que está sobre Elias, que está sobre agora Eliseu, está mostrando para Eliseu que tudo aquilo ainda é muito pequeno diante dos olhos de Deus e diante do que ele está vivenciando. Mas a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Eliseu olha para o céu e que ele vê que aquilo não foi concluído na sua vida, ele agora vai entrar em choque, ele agora vai ficar desesperado. E quando ele fica desesperado, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ele pega a capa que caiu de Elias e ele coloca sobre seus ombros. Mas quando ele está voltando, outros 50 profetas estão do outro lado do Jordão esperando o cenário passar, o cenário que foi ocorrido, que aconteceu passar. Então observe que agora ele vem com uma capa, e quando ele pega a capa, a Bíblia diz que o primeiro nome que ele vai chamar, ele vai dizer: Deus de Elias, aonde tu estás? E bate a capa sobre o rio. Quando ele bate a capa sobre o rio, ele vê que tudo aquilo
diz quando Eliseu bate a capa sobre o rio, a Bíblia vai dizer que todos aqueles profetas que estavam olhando para Eliseu, ele vai testificar, ele vai confirmar dizendo: eis aí que o Espírito de Elias pousa sobre a vida de Eliseu. Eis aí que o Espírito que estava sobre Elias pousa agora sobre a vida do profeta Eliseu. É Deus olhando para você e dizendo: talvez você está amedrontado, talvez você está amedrontada, mas o meu Espírito não te deu o espírito de temor nessa noite, mas te deu o espírito de ousadia. Talvez você ficou com medo de evangelizar um ladrão, de evangelizar um drogado, porque disse: meu Deus, eu não tenho capacidade, eu não suporto ouvir o não de um drogado ou de um bêbado. Mas aí a Bíblia está dizendo que o Espírito de Deus, ele desce sobre Eliseu, e quando desce sobre Eliseu, todas as grandezas que ele pensou em fazer, agora está se concluindo. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Deus está te dando dons espirituais nessa noite. Deus está fazendo a tua botija transbordar de azeite, porque quando eu falo de azeite, eu falo da presença, porque o azeite no mundo espiritual representa o Espírito Santo. Então talvez você está dizendo: Deus, já faz um tempo que eu não sinto a tua presença, já faz um tempo que eu não sinto a sensibilidade do teu Espírito. Aí Deus está olhando para você e dizendo: se não estava, agora vai sentir. Se não via, agora vai ver. Se não contemplava, agora vai contemplar. Oh meu Deus, você vai ver o drogado entrar nessa casa, você vai ver o beberrão ir para os pés de Jesus, você vai ver o teu marido que não é crente vir para a igreja, você vai ver os seus filhos que estavam no baile funk vir para dentro da igreja, porque você tem algo que é superior ao mundo. A Bíblia diz, meus irmãos, que Elias, a Bíblia diz, meus irmãos, que Elias, ele passa para o outro lado, ele vê todos aqueles profetas com a frente, e todos aqueles profetas começam a indagar, a falar com Elias, com Eliseu, dizendo: Eliseu, cadê Elias? Deixa que a gente vai lá ver se ele está lá. Deixa a gente ver pelo menos se ele está no mesmo lugar ou se ele saiu para algum outro lugar. Aí Eliseu vai advertir aqueles homens dizendo: já não falei eu para que não vá? Já não falei eu para que não vá? Então, ou seja, Deus está te dando uma estratégia, Deus está te dando uma visão nova, Deus está colocando você para entrar em lugares que você nunca pensou em entrar, mas com estratégia, com os olhos espirituais abertos, porque aí você vai discernir o que está certo, o que está errado, o que pode e o que não pode. Então, quando ele estava olhando para aqueles profetas, ele disse: já não mandei eu que não vá? Para por aqui. A Bíblia diz, meus irmãos, que esse mesmo Eliseu, ele vai salvar 3 reis. Capítulo 3 do Reis, ele vai salvar 3 reinos. Ele vai salvar 3 reinos. Um que era o filho de Acabe, que estava reinando naquela época, e outro que eu não me recordo muito bem, mas era muito conhecido o nome dele. Só que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que quando ele está nesse cenário, vivenciando tudo isso, a Bíblia diz que no capítulo de número 4, ele vai descer a um lugar, e descer para esse lugar, ele vai deparar com uma viúva que tinha acabado de perder o seu esposo. Mas aquela mulher, ela estava vivendo uma vida tão ruim, uma fase tão ruim na vida dela, que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que ela vai olhar para o profeta Eliseu e vai dizer: Eliseu, eis que o teu servo é morto, pois era profeta e temia ao Senhor. Aleluia.
ele servia ao Deus Altíssimo. Então o profeta Eliseu, ele vai olhar para aquela mulher. Certamente o Espírito Santo já tinha passado toda a coordenada, já tinha passado todo o trabalho, toda a luta, toda a dificuldade que aquela mulher estava vivenciando. Então a Bíblia vai dizer que Eliseu agora, ele toma a palavra, e tomando a palavra ele vai dizer o que ele heu de fazer sobre a vida dessa mulher. Então a mulher, ela olhando para Eliseu, Eliseu não vai parar, pois Eliseu ele está ali para cumprir tudo aquilo que Deus colocou sobre o seu coração. Então observe que agora, quando ele está dizendo aquilo, ele pede para aquela mulher novamente declarar o que ela tinha dentro de sua casa. E quando aquela mulher vai declarar que nada tinha, senão uma botija de azeite, ali a Bíblia vai dizer que Eliseu vai olhar para aquela mulher e dizer: vai a todas as suas vizinhanças e pede vasos emprestados. Era Eliseu dizendo: hoje vai acontecer aquilo que você nunca viu acontecer. Hoje vai se cumprir aquilo que você nunca pensou em se cumprir. Hoje eu vou tirar tudo aquilo que você pensou que não iria sair. Aí o profeta Eliseu vai dizer: vai e toma vasos emprestados. Aquela mulher, eu vejo aquela mulher desesperada. Ela bate no vizinho da esquerda, bate no vizinho da direita, pega vaso aqui, pega vaso ali. E o azeite dentro da casa dela já está se multiplicando. Mas só que ela não tinha visão espiritual para poder enxergar, pois o que ela estava vivendo era uma escassez tão grande, uma miséria tão grande, que ela não tinha olhos para enxergar o vaso que estava dentro da casa transportando o azeite. Então observe que quando ela entra dentro da sua casa com todos aqueles vasos que estão ali agora tomados e emprestados, a Bíblia fala que ela pega aquele vaso que ela tinha e ela começa a virar sobre um, começa a virar outro, começa a virar do outro, começa a virar do outro. E aquela mulher está vendo que algo está acontecendo, e esse algo que está acontecendo é algo muito sobrenatural. Ela está olhando que aquela botija não tinha condição de ter tanto azeite daquele jeito, mas ela deu dizendo: isso é, oh Deus, isso é a prova do que eu mostro, do que eu faço, e quando eu faço de sobra. Meu Deus, talvez dentro da tua casa, a despensa está vazia, a geladeira está vazia, oh meu Deus, a conta de luz está quase cortando. Aí Deus está dizendo: calma que eu vou te mostrar que eu sou Deus, calma que eu vou mostrar que a responsabilidade é minha. Não foi eu que te chamei, não foi eu que confirmei a tua chamada, e através dessa chamada eu vou mostrar que coisas grandes vai acontecer através da sua vida. O azeite transporta tanto, que quando o azeite transformou tanto, irmãos, que encheu todos aqueles vasos que foram emprestados, a Bíblia diz que ela vai olhar agora e ela pede para um dos seus filhos: traz mais um, traz apenas mais um. Isso aqui, irmãos, isso aqui é muito forte. A preocupação, irmãos, não é só eu me encher. Aleluia! A minha preocupação tem que ser eu encher aquele que está vazio. Se você tem azeite para encher a botija de alguém, divida. Talvez a dificuldade está tão grande na tua vida, aí o irmão tem, oh meu Deus, tem a vocação, tem a cara de pau, às vezes, de olhar o irmão passando a necessidade e vai olhar e dizer: eu não posso ajudar, eu não posso dar um braço, eu não posso dar a mão. Aí Deus está olhando do céu e dizendo: ingrato, ingrata, eu te dei dobro e agora você não quer dividir. Te dei dobro e agora você não quer dividir. Isso é a preocupação de não só pensar em mim, mas pensar no irmão da esquerda, no irmão da direita, como em mim
mesmo. Então observe todos aqueles vasos como este. A Bíblia fala que aquilo ali foi tão sobrenatural, irmãos, que agora ela vai olhar e vai dizer: traz mais um. Só que porém não tinha vaso algum mais. Então o azeite parou. O azeite parou. Então quando o azeite para, a Bíblia diz que ela vai até de encontro ao profeta e dizer: acabou os vasos. Acabou os vasos. Aí eu vou conjecturar nessa noite: será que tem vaso aqui ainda que está cheio de azeite? Ou será que tem vaso esperando o outro irmão encher de azeite? Ou será que está sendo, oh meu Deus, esperando a repartição de outro vaso? Você é vaso por excelência. E o vaso por excelência, ele não enche por mão de qualquer um, mas ele enche pela mão do próprio Deus. É o próprio Deus que derrama o azeite. É o próprio Deus que transporta o azeite do vaso. Então muitas das vezes tem pessoas que chegam com o vaso na reserva e sai pior que na reserva. Por quê? Porque não abriu a tampa do vaso. Porque não deixou o papai, oh meu Deus, porque não deixou o papai completar aquilo que estava faltando. Talvez veio observar, ou talvez veio apontar, ou talvez veio somente olhar. Mas aqui é onde os vasos transbordam de azeite. E se você é vaso que transborda de azeite, começa a glorificar nessa noite, porque eu já posso ver o sobrenatural de Deus acontecer sobre a tua vida. Aí tem muita gente, presbítero Felipe, que pensa assim: aqui no avivamento do fogo não tem. Tem muita gente que pensa assim: eu vou trazer vaso de fora para encher os vasos de dentro. Isso aqui é muito pesado, irmão. Eu estou pregando o que o Espírito Santo dá. Aleluia! Eu vou trazer os vasos de fora para encher o vaso que está dentro. Só que se o vaso que está lá fora, se ele estiver vazio, ele vai encher quem aqui dentro? Porque o azeite que multiplicou não foi do vaso de fora. O azeite que multiplicou estava dentro da casa daquela mulher. Então observe, é papai do céu olhando para você e dizendo: o azeite está transbordando nessa noite. Se enche quem quer, se transborda quem quer, se fadiga quem quer, mas quem quer ser cheio do azeite, quem quer ser cheio da presença, não vai botar obstáculo no irmão da direita, no irmão da esquerda, no irmão da retaguarda, no irmão da frente. Não, vai olhar para o alvo, que é o nosso Deus. Eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso. Vou chamar de fora para botar para arrebentar. Vou chamar de fora para botar para rodar. Vou chamar de fora para poder começar a falar do mistério. E Jesus está fora dessa cambada. Jesus está fora desse povo. Porque o que adianta ser cheio do Espírito Santo, sendo vazio de todas as formas? Não adianta nada. É como um sino que tinha, só tem zoada, mas não enche ninguém. Porque aquele que é responsável para te encher somente é Deus. Somente é o Espírito Santo. Talvez muitos se equivocaram dizendo: eu queria um pregador que pregasse e falasse mistério. Eu queria um pregador que pregasse e as cadeiras voassem. Eu queria um pregador que entregasse profecia. Eu queria um pregador que saísse correndo na igreja e cheio do Espírito. Mas Deus trouxe o irmão Rodrigo aqui para te dizer: quem enche ainda é o Espírito Santo. Quem faz transbordar o vaso ainda é o Espírito Santo. Quem faz você ficar cheio ainda é o Espírito Santo. O vaso que estava dentro da casa daquela mulher, ela não tinha nem contemplado totalmente a grandeza de Deus ali.
Aí o profeta Eliseu vai olhar para ela. Quando ela diz que o azeite parou, ele vai olhar para aquela mulher e dizer: pega agora e vende, e paga a tua dívida. Pega agora e vende, e paga a tua dívida. Talvez você está dizendo assim: eu estou com uma dívida tão grande, eu estou com o nome sujo tão grande, que não tem possibilidade de Deus fazer nada por mim agora. Aí Deus está olhando: calma, meu filho, calma, minha filha. Você não viu nenhum sobrenatural ainda acontecer, você está me julgando. Você está julgando o vaso que está parado. Você está julgando o vaso que está dentro da tua casa. E Deus dizendo: é daí que vai sair a multiplicação. É daí que o azeite vai transbordar. Só que não vai ser de mãos atrás. Não vai ser de braços cruzados. Não vai ser de boca fechada. Sinto muito dizer isso aqui. Temos que se rasgar diante da presença de Deus. O profeta Eliseu, ele pediu uma coisa que era impossível para Elias. Só que porém Elias vai olhar para ele e vai dizer: impossível coisa tu pediste, mas assim como eu for tomado, assim se fará na tua vida. Observe que ele não ganha assim do nada. Não é rápido para ele ganhar a presença, e não é rápido para ele ganhar a porção dobrada. Tudo tem um tempo determinado. Quando ele pega a capa de Elias, que ele bate no Jordão, e que o Jordão se abre, ali Deus estava testificando: agora tu tem porção dobrada. Agora tu está preparado para ter porção dobrada. Quantas pessoas não estão preparadas para viver o sobrenatural de Deus? Quantas pessoas não estão preparadas para viver uma visão nova de Deus? Porque não contemplou a grandeza de Deus ainda. Porque não contemplou a chamada de Deus na sua vida ainda. Um certo dia, quando eu me tranquei dentro do meu quarto, vou sair da palavra só para que acontece aqui para a gente terminar. Um dia eu me tranquei dentro do meu quarto, a depressão quase me pegando. Chegava no meu trabalho, olhava no rosto da minha esposa, olhava no rosto dos meus filhos, e não tinha prazer algum de ouvir eles. Não tinha prazer algum de ouvir o papai. Não havia prazer nenhum de sentar e ouvir a voz da minha esposa. E as coisas foram se agravando, a escassez espiritual tomando, e de tudo aquilo que eu me fechava dentro daquele quarto, eu comecei a assistir filmes de terror. Comecei a assistir filmes que não edificavam. E aquilo ali foi a minha ruína. Fui me afundando no lamaçal. Só que quando eu pensei que eu estava só, o Espírito Santo de Deus foi de encontro a mim. Aleluia! Mas o Espírito de Deus foi de encontro a você como, irmão Rodrigo? Através da vida das irmãs. A primeira irmã que foi na minha casa, quando eu estava passando pela decadência espiritual, foi a diaconisa Anaísa. Ela segurou na minha mão e falou assim comigo: eu lembro como hoje, não desista, porque o que Deus tem sobre a tua vida é muito grande. Aleluia! A segunda pessoa que, quando eu estava sentado no sofá da minha casa e chorei como criança, foi a missionária Rosinha, que ela falou: meu filho, tu vai deixar com que qualquer notícia te pare, rapaz? Tá ela lá, sentada. Quando eu ouvi essas palavras, foi um impressionamento para me voltar. Foi aí que eu percebi que tudo estava dando errado. Foi aí que eu percebi que eu tinha deixado o Espírito Santo de lado, enquanto não era para deixar. Então, muitas das vezes, toma cuidado, irmãos, porque quando você se sentir sozinho, é aí que o diabo vai trabalhar com todas as armas. É aí que Satanás vai jogar sujo, vai dar golpe baixo. É aí que ele vai oprimir de verdade. Só que quando eu pensei que eu estava sozinho, essas pessoas me incentivaram a voltar de onde eu tinha caído, de onde eu tinha parado. Então o azeite voltou a transbordar da botija
O azeite começou a transbordar da vasilha que estava vazia. Observamos que todos nós, se queremos ser cheios de verdade e queremos que outros irmãos sejam cheios, transbordantes também, temos que ter o máximo da porção dobrada do Espírito. Temos que mostrar para eles que somos uma pessoa não governada pela nossa força do nosso pensamento e nem tampouco pela nossa força, mas pela força do Espírito Santo. E aqui eu vou encerrar dizendo que a porção de Deus está sobre o avivamento do fogo. Aleluia. Se transborde quem quer, se encha quem quer, porque o vaso está aí. Aleluia. Quem pega essa palavra, aplaude o Senhor.